Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus em Lucas, no capítulo 5. Vamos partir do verso 1. Aconteceu o quê? Ao apartá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Maravilhoso Espírito, dependemos da tua revelação e da tua manifestação. Fala aos nossos corações, para que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Em nome dele que nós oramos. Amém. Nicolas Perruchet é um jovem francês de 17 anos. Sofre de deficiências auditiva e visual e é enfermo mental. Seus pais, Josette e Christian, conseguiram agora na Suprema Corte da França o direito de serem indenizados pelo fato de Nicolas ter nascido. Eles provaram na justiça que Josette teve rubéola durante a gestação e que isso foi determinante para que Nicolas nascesse deficiente. E foram além. Josette teria optado pelo aborto do filho se os médicos que acompanharam a sua gestação tivessem lhe dado um diagnóstico claro de rubéola. Ainda que meu pai ou minha mãe me rejeitem, o Senhor me acolhe. Um dia é da caça, outro dia é do caçador. Um dia é da pesca, outro dia é do pescador. Este
não foi um dia ou não foi uma noite do pescador. Porque peritos pescadores trabalharam a noite toda e não apanharam nada. Porém, Jesus, ao usar o barco de Pedro, quis depois pagar a indenização por ter feito do seu barco o púlpito para ensinar as multidões. Ele agora diz a Pedro: vá logo a largo do mar e lança as redes. E Pedro, como um pescador experiente, sabia que aquele lago não é piscoso durante o dia. E disse para Jesus: nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos nenhum peixe. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. E temos aí uma pesca maravilhosa, ao ponto dos barcos quase irem a pique. Pedro então roga a Jesus para que se afaste dele. Retira-te de mim, pois sou pecador. E Jesus então diz para Pedro: de pecador você se tornará pescador, e pescador de homens. A vida de Pedro como discípulo de Jesus foi uma vida cheia de altos e baixos. Jesus o convidou para uma caminhada até formá-lo um pescador de homens e tornar assim um homem com a característica do discípulo de Jesus Cristo, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veio buscar os deficientes, os problemáticos. E Pedro é exatamente o exemplo de um homem cheio de defeitos. Cristo então o leva para o seu convívio e ele começa a mostrar as suas características. Pedro queria aprender matemática. Ele queria saber qual era a conta que valia a pena. No capítulo 17 de Lucas, nós encontramos Pedro indagando do assunto do perdão, dentro de uma das interpretações dadas pelos evangelistas, a de Lucas. Ela apresenta esta característica a partir do verso 3, nós podemos ler até o verso 5. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Nesse caso aqui, Jesus estava dando a versão atualizada do cristianismo a respeito do perdão mais dilatado. Os rabinos diziam que nós deveríamos perdoar uma pessoa 3 vezes. Jesus disse, olha, 7 vezes ao dia. Foi aí, neste contexto, que Pedro foi querer saber um pouco mais. E no capítulo 18 de Mateus, aí é Mateus que faz a narração, ele então apresenta esta questão no verso 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7.
Jesus foi mostrar para Pedro que a matemática dele tem uma proporção mais larga do que a dos rabinos e mesmo aquela que ele iniciou para mostrar que o número 7 é um número perfeito. Ele foi alargando a compreensão de Pedro que o perdão não é uma coisa apertada, não é uma coisa oprimida. Mas Pedro era um homem difícil. Ele era um homem cheio de altos e baixos, como nós já falamos aqui há pouco. Ele era temperamental, ele era sanguíneo, iracundo, ele era capaz de tomar uma decisão rápida, ele feria os soldados com a sua espada, e ele tomava medidas muito rápidas. Mas um dia, quando Jesus estava conversando com os seus discípulos, que era necessário ele partir, Pedro disse: olha, o senhor pode ter certeza de que eu nunca vou traí-lo. Nós vamos verificar em Mateus, capítulo 26, o verso 31 até o verso 35. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro era uma pedra dura. Ele era afoito, era determinado, e ele disse para Jesus: o senhor sabe, eu nunca vou ser motivo de escândalo, de vergonha para ti. Todos podem, eu nunca. E Jesus diz para ele uma coisa: Pedro, você é uma grande decepção, porque o galo não vai cantar e você vai me negar. Ele disse: eu não vou negar. O senhor pode ter certeza disso, que eu não vou negar. Vamos agora para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 54. Em diante. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E, tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro, você vai me negar.
O senhor precisa saber que eu não vou lhe negar. Warren Bennis fala de um executivo com uma carreira promissora da IBM que se envolveu em um empreendimento arriscado para a empresa e acabou perdendo $10 milhões nessa transação. Ele foi chamado ao escritório de Tom Watson, o senhor fundador e líder da IBM durante 40 anos, uma lenda viva. O jovem executivo, oprimido pela culpa e medo, adiantou-se. Acho que o senhor me chamou por causa da minha demissão. Aqui está. Eu me demito. O Watson olhou para o moço e respondeu: você só pode estar brincando. Acabei de investir $10 milhões na sua educação. Não posso aceitar a sua demissão agora. Pedro, você é um fracasso. Não. Pedro, você vai ver que o meu evangelho é capaz de transformar um homem como você. Você me perguntou se eram 7 vezes. Os rabinos diziam que eram 3. Eu disse apenas que eram 3 vezes que você ia me negar. Mas eu disse para você que eram 70 vezes 7 que eu ia lhe perdoar. A amargura de Pedro estava estampada no seu choro. Mas a graça de Cristo está estampada na sua decisão. João, Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Nós vamos ler até aqui, porque depois a gente vai continuar lendo um pouquinho mais, para verificar alguma coisa. Pedro negou Jesus no final da tarde. Mas Jesus apareceu aos discípulos no começo da manhã. Pedro negou Jesus diante de uma fogueira que estava acesa para esquentar
Jesus aparece junto à praia onde tem uma fogueira. Pedro estava entre estranhos quando negou a Jesus. Jesus vem restaurar Pedro no meio da sua comunidade, com os seus discípulos. E agora Jesus fica ali na praia e dá uma outra lição a Pedro. Ele manda lançar do lado direito a rede. Eles já tinham trabalhado o tempo todo, não apanharam nada. Lança de novo. E apanharam 153 peixes. Esses 153 peixes são explicados por Jerônimo como sendo a quantidade de espécies que havia no lago de Genezaré. Havia 153 espécies de peixes naquele lago. E de cada um veio uma espécie. E, segundo outros intérpretes, 153 é a soma de 10 mais 7, 17, a soma dos algarismos. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10 mais 11 mais 12 mais 13 mais 14 mais 15 mais 16 mais 17 dá 153. Que significaria 10, o Velho Testamento, que é o número 10 que representa o Velho Testamento, e 7, o Novo Testamento, mostrando a perfeição. Ou seja, de todas as nações do mundo, Deus vai salvar gente de todas elas. Seria uma lição de matemática da globalidade. O perdão da globalidade dos seres humanos que Deus está querendo ensinar. Que Ele é o Deus da graça que perdoa a todos indistintamente, sem deixar romper as suas redes. A graça está apanhando os homens para serem salvos e serem libertos de sua culpa. Pedro estava sofrendo de um problema. Jesus disse para ele: você vai ser pescador de homens. Mas diante do seu fracasso, ele disse assim: vou voltar a ser pescador. Vou pescar peixe, porque homens, eu não tenho condições de pescar homens, porque eu não tenho capacidade. Eu sou um fiasco. Eu vou voltar a pescar peixes. E Jesus tinha prometido para ele que iria fazê-lo pescador de homens e que não iria desistir disto. Agora Jesus aparece e pergunta para eles se eles tinham alguma coisa. E eles disseram: tem aí uns peixinhos, a coisa. Ele disse: mas eu quero é coisa nova. E ele foi lá buscar os peixes novos e terminaram de comer ali o peixe com o pão. Eu quero até lembrar você que ressuscitado também come. Jesus, apesar de não ter sangue para fazer a circulação do seu sistema imunológico, ele tem fome porque ele comeu pão, e ele disse que lá na ceia nós iríamos comer de novo, na ceia do futuro. Então, comida no céu vai ter, com certeza. A coisa é uma coisa boa, comida não é uma coisa ruim. E Jesus comeu depois da ressurreição, só que certamente não tem defecção, ele não precisa apodrecer mais nada. A forma de assimilação é outra, que nós não sabemos como é. Eu sei que ele teve aqui um gesto muito interessante de estar com eles. Aí Jesus então foi entrar para o lado da cura do Pedro, das mágoas dele. Então nós vamos partir do verso 15, ver o que Jesus fez com Pedro. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito isso. Pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que,
Quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Durante tanto tempo Pedro foi tropeçando, e Jesus ficou esperando restaurar este homem. E chegou a hora da restauração. Quantas vezes Pedro negou Jesus antes do galo cantar? 3 vezes. Quantas vezes Jesus perguntou a Pedro se ele o amava? Quantas vezes Jesus repreendeu Pedro? Nenhuma. Jesus simplesmente restaura as pessoas conhecendo o amor, mostrando e revelando o amor. O amor que cura as feridas internas. Foram 3 vezes que você me negou. Eu lhe prometi perdoar 70 vezes 7. Você não chegou a esses extremos, mas se você chegasse, eu lhe iria restaurar todas as vezes que você caísse. Porque o meu evangelho é um evangelho de restauração, de cura, de libertação de peso, de tirar da forca aquele que está cheio de culpa. Pedro quis desistir, Jesus não deixou desistir, dizendo: eu sou o Deus da graça, que estou pronto a cuidar de você e a restaurar a sua fraqueza. Eu estou aqui. Eu quero dizer para você, Pedro, que mesmo que você tenha aquele arrobo de dizer nunca vou te negar, você vai me negar. Mas se você me negar, eu não me negarei a ti. Eu sou o Deus da graça. Não estou esperando fidelidade de você, Pedro. Eu sou o Deus fiel que restaura aquele que cai. O evangelho é diferente da religião. A religião fica pregando para as pessoas ficarem de pé, nem que seja com muleta. O evangelho diz assim: o que Cristo fez é suficiente para restaurar a vida de vocês. A graça de Deus é uma graça transformadora. O milagre, o maior milagre que existe é o milagre de dar perdão a uma mente culpada e fazer com que essa mente fique isenta de toda a dor, de toda a culpa, de todo o ressentimento, de toda a amargura. Jesus veio para restaurar Pedro e disse assim: Pedro, agora apacenta as minhas ovelhinhas, os meus cordeiros. A sua experiência seja uma experiência de compartilhar com os outros o Deus que cura. Pedro, então, depois de tudo isso, ainda vai perguntar, vamos continuar a leitura, ele vai querer saber da vida alheia. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Pedro olhou para João, que era um daqueles sócios de Pedro lá do início, e disse: e agora, Senhor, quanto a este, o que vai acontecer com ele? É da sua conta se meter na vida do outro? Segue-me, Pedro. O teu caminhar é você me seguir. Deixa que eu cuido de você e eu cuido dele. Eu sou o Deus dele e eu sou o seu Deus. Não fica se metendo na vida alheia. Deixa a cada um que eu cuido de cada um. Eu sou o Deus deste que está mais adiantadinho e sou o Deus daquele que está mais atrasadinho. Eu sou o Deus desse que cresceu um pouco mais, mas também sou o Deus desse que ainda está engatinhando e fazendo algumas bobagens. Eu sou o Deus da graça que recupero aquele que cai e sou o Deus da graça que levo à evolução aquele que está mais adiantado. Não fique se metendo com a vida alheia.
deixe eu cuidar da vida de cada um. O Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de restauração e não de competição e nem de comparação. É o evangelho que trata com cada pessoa para curar as nossas dificuldades e tratar dos nossos problemas. Robert Roberts conta uma história de uma professora que fez brincadeira com uma sala, amarrando na perna das crianças uma bola, uma bexiga. E os meninos tinham que vir e pisar na bexiga para quebrar a bexiga, furar a bexiga, né? Quem sobrasse seria o vencedor. E os meninos então começaram a correr dentro da sala e pá, e outro corria, você tinha que proteger e furar do outro. Os mais tímidos ficavam encolhidos na parede, mas vinha alguém e pisava. E sobrou um. E o que sobrou era o mais odiado da turma. Porque ninguém gostava dele, largaram ele nem para pisar na bola dele quiseram. Esse foi o que ganhou. Aí ele ficou todo e os outros ficaram com raiva. Aí eles pegaram um grupo de meninos com deficiência. Contaram a mesma história e os meninos foram. Só que os meninos entenderam diferente. É que era vitorioso se todos furassem a bola. Então um ficava do lado e o outro vinha, puf, e a outra botava a bolinha dela aqui, pisa aqui, puf. E quando todos furaram a bola, as bolas todas estouraram, eles comemoraram, vibrando. Aí ele disse, qual dos dois grupos era deficiente? Aqueles que competiam para saber qual era o melhor, ou aqueles que aproveitavam quebrando todas as bolas para gozar de uma melhor comunhão? A Igreja de Jesus Cristo não é lugar de comparação, não é lugar de melhor, é lugar dos piores. Quando se rejeitam os piores, Deus acolhe os piores. Aquela mãe e aquele pai do Nicola não querem o Nicola, mas Deus está procurando os Nicolas da vida, os Pedros, os fracassados, para Ele mostrar o que é graça e o que é graça perdoadora. Essa história que eu li foi da Isto É da semana passada, o filho que a mãe não queria. E agora eu vou ler uma história da Isto É dessa semana, do dia 6 de 12 de 2000. O pastor anglicano Pedro. Stone é pedra. Pedro, pedra. Está feliz da vida. Depois de se submeter a uma cirurgia de troca de sexo, ele retomou na terça-feira, dia 28 de novembro, a sua rotina na igreja de Upper Stratton, nos Estados Unidos. Está com um novo visual e uma nova identidade. Peter passou a ser chamado Carol. Relaxei, diz ele. Ele ou ela? Eu olho aqui, a carinha dele é mais bonita do que a dela. Vê aqui. Vê se ele não é mais bonito do que ela. Ó aqui ele. Agora ela tá feia, não tá? Carol. Estão pensando que é mudança de sexo. O Peter Stone mudou o perfil, mas não é mudança, relaxei, não é relaxei. Fui transformado pela graça de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo não é evangelho de mudança periférica. É mudança do coração. E Deus, na sua graça, tem o poder de ir até no fundo da alma para mudar os homens. Nós não precisamos fingir a aparência. Eu gostei muito dessa ilustração, já estamos terminando. Um homem estava sem emprego numa cidade muito difícil, a situação, economia difícil. E ele então
viu no jornal que o zoológico estava empregando pessoas. Ele foi lá e o diretor do zoológico disse: olha, o emprego que nós temos aqui é o seguinte, o nosso gorila morreu. E nós temos um emprego para a pessoa fingir de gorila. Nós tiramos o couro do gorila e você vai vestir e vai pular e vai fazer, bater no peito e fazer aquele barulho do gorila. Vai divertir as crianças que vão passear aqui. De noite você vai descansar em casa, no outro dia bem cedinho você volta, veste a roupa do gorila e você vai ganhar o seu dinheiro. Ele pensou, mas que trabalho mais sem propósito, mas a situação está tão difícil que eu vou me submeter a isso. Então ele veio no primeiro dia, se vestiu de gorila e começou a fazer aqueles movimentos e fazia aquele barulho e batia no peito e pulava no galho da árvore e fazia aquela coisa e as crianças, olha o gorila. Mas ele foi ficando tão empolgado que ele foi chegando para próximo da jaula do leão e numa daquelas puladas de galho ele escapuliu dentro da jaula do leão. E quando ele chegou ali, que ele sentiu o bafo do leão no pescoço, ele resolveu que não iria mais fingir de gorila, gritou, socorro, socorro! E o leão então disse, cala a boca, senão nós vamos perder o emprego junto. O zoológico era falso. A igreja tem vivido falsidade. Muita gente querendo ser o que não é. E Jesus dizendo, bobinhos, venham como vocês são, que eu restauro vocês por dentro. Eu fui para a cruz levar os seus pecados, eu morri naquela cruz no seu lugar, eu ressuscitei para dar a vocês uma vida eterna. Eu não quero saber se o seu trauma é tão profundo, o meu poder é curador. Eu não quero saber se a sua culpa é tão grande assim, porque a minha graça é suficiente para restaurar a situação mais crítica. Pedro, eu te chamei para ser pescador de homem, e não para você voltar para o lago de Genezaré e ficar pescando tainha. Pedro, vem aqui, que o meu evangelho transforma as mágoas, as culpas, as dores da alma, e faz de você um pescador de almas. Deus nos ajude a verificar o evangelho da cura, o evangelho da graça, o evangelho do perdão mais profundo, que não deixa a gente mais com o retrovisor olhando para trás o tempo todo, vendo a nossa imagem do passado, os nossos pensamentos, a nossa memória ardida, como se ela fosse a única coisa que devêssemos ter consideração. Graças a Deus, porque o Deus que salvou Pedro lá, poderia ter salvado o Pedro daqui, mas ele preferiu uma cirurgia. E uma cirurgia que só muda as aparências, não muda a essência do coração. Mas o Deus da graça continua sendo o Deus Salvador. Amém. Gostaria de pedir que os meus queridos abrissem as suas Bíblias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 10, vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos com relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes ou andardes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino
e glória. Querido Pai, Tu tens o controle de todas as coisas. E nós queremos Te louvar pela Tua soberania, pelo Teu governo. Queremos nesta oportunidade, eu quero particularmente Te pedir perdão por todas as vezes que andei de uma maneira indigna do Teu reino. Mas em Cristo e por Cristo, Tu nos fazes conscientes da obra da dignidade de Cristo e nos dás a graça de olharmos para Ele. Fala nesta noite aos nossos corações pelo Teu Espírito e pela Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. João Batista, ele disse: eu não sou digno de curvar-me e desatar as sandálias de Cristo. O centurião romano, quando Jesus se prontificou a entrar em sua casa para curar o seu servo, ele disse: eu não sou digno de que tu entres na minha casa. O chamado filho pródigo, quando chegou no fim da picada, ele volta com um discurso: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. O apóstolo Paulo chega a um ponto e diz: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu fui perseguidor da igreja. E agora ele diz: admoesto, exorto, para andardes pelo modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Como é que pessoas indignas podem viver uma vida de um modo digno? João foi considerado o maior homem nascido de mulher por Jesus. Ele não se acha digno. Como é que uma pessoa indigna pode chegar a esta dignidade? Apocalipse capítulo 5. Nós temos aqui uma visão, uma revelação do anjo de Deus trazendo quem é digno para realizar a obra da revelação da história, do que ia acontecer. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que clamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele.
E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem é digno? O leão da tribo de Judá. Mas quando ele vai começar a revelar, então, verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Mas não é um leão? Mas eu estou vendo um cordeiro. Não é o leão da tribo de Judá que venceu? E eu vejo um cordeiro que foi morto. No verso 8, 9, pode ler até o verso 12. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Digno é o Cordeiro. A dignidade do reino de Deus é a dignidade do Cordeiro. Eu demorei de entrar nessa reunião aqui, porque estava lá no meu gabinete com um casal. Esse casal, anteontem, perdeu um filho de 1 ano e 3 meses, afogado. É uma dor. É uma dor profunda. Nós estivemos ontem no velório e hoje eu ouvi uma voz que dizia, a voz do pai: é uma saudade profunda, mas eu sei que isto é um propósito de Deus. É uma dor profunda. Eu grito, eu choro, não revoltado contra Deus, porque eu sei que o Enzo teve um propósito de chegar aqui na terra. Eu precisava conhecer Deus. Essas palavras são frescas, eu acabei de ouvi-las. Mas aquele que deu o seu único filho para morrer, ele tinha uma finalidade: dar dignidade ao indigno. Para que nós pudéssemos viver de uma maneira digna da vocação a que fomos chamados. Não foi um acidente de percurso, não foi um escapulir numa piscina. Foi um dar. Para remover de nós aquilo que há de mais terrível no nosso coração,
que é o egoísmo que nos faz presunçosos e querer viver segundo os nossos próprios padrões. Efésios capítulo 4, verso de 1 a 3, Paulo fala de um modo digno. E eu queria aqui, antes, fazer uma citação de Viktor Frankl, aquele psiquiatra judeu que esteve no campo de concentração e que escreveu depois sobre a terapia da esperança. Ele tem uma expressão que ele diz: os que têm um porquê para viver podem suportar quase todos os como. Se temos um porquê para viver, não há dificuldades para chegar ao alvo. Citando também Nora Gray, ela diz: se você quiser acertar, você precisa ter um objetivo na vida. Porque quem não tem um objetivo, nunca acerta. Se o nosso alvo é o aqui e agora, nós somos vidas sem significado. Qual é o modelo conveniente deste viver que Paulo fala em Efésios capítulo 4, verso de 1 a 3? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Qual é o modo de viver digno? Humildade, mansidão, longanimidade ou paciência, suportando em amor e esforçando diligentemente para preservar o vínculo da paz. Qual é a ética que governa a vida de um cristão marcado por Cristo? Humildade. O que é humildade? É uma qualidade que o homem não tem. Nós somos arrogantes, nós somos soberbos. Nós queremos que a nossa vida seja a pauta. Isso é uma comunidade. Vocês acreditam que isso aqui é uma comunidade? Ou é um ajuntamento? Isso aqui é uma família ou é uma multidão? Como é que eu vou viver nesta família? Debaixo da graça de Deus, da obra de Cristo. Como eu vou viver? De tal modo que eu não afronte o outro naquilo que é importante para a sua vida. Nós vamos tratar um pouquinho sobre minúcias. Às vezes a gente não gosta muito disso porque acha que é um pouco de legalismo. Eu quero ler 2 textos. Gálatas capítulo 5, verso 1 e Gálatas capítulo 5, verso 13. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém,
Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Eu fui chamado para a liberdade. Mas eu não posso dar a liberdade, fazer da liberdade uma coisa libertina. Quem senta lá atrás na galeria, muitas vezes fica incomodado com a conversa que acontece lá atrás, porque impede o outro de ouvir. Lógico. Há lugar para tudo. Mas quando você vai a um jogo de futebol, você tem emoções diferentes. Tudo tem um local. Você participa daquele momento, é um momento próprio, é um momento apropriado para isto. Quando você vem numa reunião espiritual, há um momento de cânticos, há um momento de confraternização, mas há um momento também de pregação. Eu não tenho direito de invadir a privacidade do outro. Com humildade, com mansidão, com longanimidade, o modo digno do Senhor, com amor. Eu tenho que respeitar aqueles que querem. Então, eu vejo o seguinte, ninguém é obrigado. A vida espiritual é a vida do Espírito. Ninguém é obrigado. Às vezes, umas pessoas ficam lá fora, nas reuniões. Às vezes, líderes, seminaristas, dando um exemplo claudicante. Você não quer ficar aqui dentro? Vá para casa, pega o carro, para casa. Não faz mal, não. Ninguém cabresta ninguém. Mas quando a gente está junto, tem que estar junto para celebrar, para alegrar, e não para prejudicar alguém, porque isso causa. Falando nisto, sem legalismo, mas escuta uma coisa. Cuidado com a roupa. Às vezes você põe um decote que vai até o rego. Veja bem, eu sei que a pessoa é regenerada, mas ele é carne. Por que eu vou provocar? Eu vou falar com o coração, gente. Tem lugar para tudo. Você quer vestir uma roupa de banho e ir para a praia, tem lugar de praia. Mas tem lugar, não dá para vir de bermuda na igreja. Não por mim, eu pessoalmente não tenho essa dificuldade, mas algumas pessoas se ferem. Por que eu uso o terno até hoje? Você pensa que é porque eu gosto? É porque alguns irmãos meus não gostam que eu fique sem terno. Eu tirei uma vez, mas eles disseram, pastor, se comer carne escandaliza alguém, eu não vou comer carne. Eu sei que isso é uma coisa de só menos importância, mas se aquilo edifica, vamos dar uma olhadinha em Romanos, capítulo 14. Vamos ler os versos de 1 a 3. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. 13 e 14. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. 15. Se, por causa de comida, o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Isso são coisas bem práticas que Paulo estava falando. Uma comida pode escandalizar alguém, eu vou deixar de comer.
Uma coisa provoca, eu vou deixar de fazer. Porque a lei proíbe? Não, porque o amor me leva a fazer aquilo que é o melhor para os outros. Para que usar celular na igreja? Olha, dá tanto problema. Tem gente que fica irritado com o celular. Se o irmão fica irritado, eu vou desligar o celular na hora que eu chego. Porque ele está concentrado, ouvindo, de repente... Aí lá vai a concentração. Tem pessoas que são mais sensíveis do que outras. E aí vai a questão... Você vai a filme? Você assiste filme? Você chega no meio da sessão? Você sai antes de terminar? Eu sei que há uma coisa assim, terminou a reunião, brrr, aí vai aquela multidão. Gente, vamos procurar chegar na hora e esperar e sair na hora. Ninguém pega o avião antes do avião voar. E ninguém desce do avião antes dele estacionar. Tem umas coisas que parece que a gente precisa dizer na prática. Eu sei que vai sair daqui, o comentário vai ser daquele. O fofoqueiro vai dançar e virar. Porque é próprio do Ad Fofocas. Vive para isto. Sofre. O pastor Glenn agora está querendo colocar relho na igreja. Estão havendo mudanças. É o pastor Gerson que está fazendo tudo isso. Já estão me contando. É ele que está por trás. Pobre do Gerson está sofrendo. Ele já teve a visão da virgem, agora dá. Né? Vocês não sabem a história. Como chegar a um equilíbrio das coisas? Nós precisamos ter um bom senso. Nós vamos trabalhar com família. Legalismo. Não pode ensinar. Escuta, gente. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vou... Não pode ensinar mais. Porque isso não é graça. Quem foi que disse isso, gente? Ensino é bíblico. É necessário. Esse curso de discipulado que estão fazendo aí é um absurdo. É para descer paulada? Ou é para discipulado? É preciso. A ética da Bíblia é uma ética de modo digno da vocação que fomos chamados. É mansidão, é humildade, é amor, é correção, é a exortação muitas vezes. É escutar, é sofrer junto, é chorar junto. Estava estudando na minha Bíblia a mutualidade uns aos outros, os uns aos outros. Oh Deus, eu tenho falhado tanto. Eu tenho falhado tanto. Desse modo digno da vocação a que tu me chamaste. É bom para a edificação? É bom para a vida? Vamos dar uma lidinha aí. Capítulo 15 de Romanos. Versos 1, 2, 3. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias do que o trajavam caíram sobre mim. Olha só. Cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Senhor, dá-nos a graça
de sermos parte da solução. E podermos fazer aquilo que seja agradável para a edificação. Humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos no vínculo da paz. A manter esse equilíbrio. Às vezes, coloca o carro aqui, aí o manobrista diz, deixa a chave. Até palavrão eles recebem. Fica nervoso, fica bravo. E depois, na hora da saída, o carro fica astravancando. E o dito cujo, sentado aí conversando. E os outros lá ficam bravos depois. Então, como fazer isto? Entrega o manobrista. Ele tira o carro depois, se tiver uma maçãozinha, depois pede que eu pago. Mas não fica bravo. Não cria caso por causa dessas coisas. Eu estou falando de pai para filho. Porque uma comunidade, dentro da comunidade tem gente de todo tipo. Tem gente que não gosta que o nome dela saia no boletim aniversário. E tem gente que faz caso se não sair. Não é verdade? É vero? É vero. Agora eu estou olhando para trás. Olha, tem gente que fica bravo, meu nome não apareceu. E o outro diz, se puser meu nome eu vou dar uns tapas. Mas o que come não condena o que não come, o que não come não condena o que come. Porque Deus acolheu ambos. Então nós temos que entender, compreender. É ter paciência. É ter mansidão. Tem um irmão aqui, eu não sei nem se ele está aqui. Ele faz uns 2 anos que ele não me cumprimenta. Eu vou, abraço ele dá um bochocho, vai embora, zangado. Faz uma cara. Mas ele vem todo domingo, acho que ele não está aí não. Não estou olhando lá para trás, não estou vendo. Hoje ele já foi. Mas ele de manhã teve. E eu já o cumprimentei, mas ele não me cumprimenta. Há alguma coisa que eu fiz, eu quero lhe pedir perdão, mas ele não responde só. O que eu posso fazer com essa criatura? Mas tem gente que foi rejeitado no ventre e tem outros que foram rejeitados na 3ª ou 4ª geração. Nós vamos entrar nesse assunto aqui um dia desses aí, para mostrar os efeitos da 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem e fazem as coisas aí, os problemas. Porque tem coisas que a gente não entende. O relacionamento entre as pessoas é tão complexo que não entende. Mas eu creio numa cruz que é capaz de fazer extirpações profundas e libertação profunda. Outro dia um irmão disse, pastor, eu tenho um problema muito sério. O que é o seu problema? Pastor, eu sou vidrado em pornografia. Muito bem. Eu sei onde é que tem remédio. É diferente. O pastor Thomas entrou num sebo outro dia aqui e tinha um irmãozinho nosso comprando vídeos pornográficos lá, revista, né? E quando o pastor Thomas o viu, o pastor Thomas saiu correndo para ele não vê-lo, para não constrangê-lo. Porque nós não somos fiscais da vida das pessoas. E não estamos aqui para condenar ninguém. Nós estamos aqui para pregar uma mensagem de salvação. A mesma que me salva, salva você. A mesma graça lá da cruz é a graça para todos. E não para que está caçando bruxa. É só dizendo, este evangelho é um evangelho de salvação.
E esse irmãozinho pôde se abrir o coração e nós podemos andar juntos e caminhar no meio da palavra. E a Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Infelizmente não se pode confessar a toda a gente. Eu estou dando, inclusive, assim, o nome, apenas o fato, porque não se pode falar isso, porque aquela pessoa vai ser execrada. Nós não temos graça suficiente para a libertação das pessoas. É uma pena, mas a igreja devia ser esse local, onde alguém que tenha um problema pudesse chegar e abrir e saber que ela é aceita, porque Deus em Cristo nos aceitou, e a igreja ser um instrumento de cura, e eu espero que um dia isso aconteça. Um amenzinho xoxo só do pastor Thomas aqui, mas, opa, mais grosso, amém, não é a mãe não, é amém. Um Deus que liberta as pessoas. Qual é esse modo digno? Filipenses capítulo 1. Vamos dar uma olhadinha em Filipenses 1, verso 27, 28. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Vivei acima de tudo por um modo digno do Evangelho de Cristo, para quê? Para quê? Indo ver-vos, ouça no tocante a vós outros. O modo digno. Eu falei ainda há pouco sobre a questão da roupa, e eu vou voltar um pouco. Está dando um quiprocó na França, porque a questão do véu das muçulmanas está sendo requerido para que não haja essa distinção nas escolas. Eles agora estão com medo de uma retaliação. Porque não é a roupa lá embaixo que cobre a dignidade de uma pessoa. Mas também nós não devemos expor ao ponto da vileza. Tem uma propaganda tão indigesta de uma bebida, eu não sei se é da Pepsi Cola, de um limão que é amado por uma moça e descasca o limão e provocantemente parece uma relação sexual. De um mau gosto. Uma moça tão bonita apaixonar-se por um limão. Que azedume terrível. Ninguém precisa ser tão pudico que cubra tudo, mas também não precisa ser tão... Porque o problema não está lá na roupa. O problema está no coração. Mas eu tenho que ter cuidado. Nós tínhamos uma moça aqui muito bonita. Ela andava com umas roupas, às vezes, muito insinuantes. E um dia, uns homens chegaram para mim, pastor, não dá, pastor. Pastor, por favor. Eu cheguei para ela e disse, minha filha, vem cá, vamos conversar. Sentei. Minha filha. Ela disse, pastor, eu não estava percebendo. Eu disse, pois estava, minha filha. Perceba, você é muito bonita, é muito insinuante, seu corpo é um corpo que chama a atenção. E você está num lugar público. Se vista um pouquinho mais, com mais decência, com mais decoro. Não aparenta tanto essa barriga de fora. Os camaradas são fracos, igual a mim. A carne, Jesus disse, olha, a carne é fraca. Não fica tentando espiritualizar a coisa, não. Então não pode, dignidade da maneira, firmeza de propósito, lutando pela fé evangélica baseada na suficiência de Cristo,
para não dar ocasião aos adversários para trazerem mau testemunho. O modo digno do Senhor. Vamos ver Colossenses capítulo 1. Vamos começar no verso 9 e ainda até o verso 12. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Olha que coisa mais linda. Qual é esse modo digno? Frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com poder, com alegria, dando graças a Deus Pai. Deus, eu preciso dessa dignidade de Cristo, para que eu possa viver de modo coerente, equilibrado, sensato, não indo nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não sendo fanático, mas também não sendo hipócrita. Dá-nos a graça de nos preocupar com o outro. Quando eu for me vestir, que eu pense no outro, no sentido não de estimulá-lo, mas de edificá-lo. Quando eu estiver dirigindo o carro, que eu possa ser instrumento desta graça nessa cidade, porque não é só o testemunho de boca. No supermercado, onde eu estou andando, pela mesma graça que o Senhor fez, que eu possa frutificar e crescer e ser parte da visão de Cristo. Qual é o modo digno da vocação a que nós fomos chamados? Deus é um Deus da graça. Ele nos quer sendo eficientes manifestadores desta graça neste mundo. Eu volto a dizer a vocês, aqui nós somos uma comunidade e a gente precisa ter cuidados para não embolar o meio de campo. Se você sabe alguma coisa de errada, tem pessoas que podem ser ouvidas ou podem falar com pessoas certas. Não adianta fazer costuras por fora, porque isso não vai trazer maiores. A verdade tem que ser dita a quem de direito, por quem de direito, na hora certa e da maneira oportuna. E ela vai fazer efeito. Tem alguma coisa que não gostou? Vem falar comigo. Eu fiz alguma coisa errada? Fale comigo, me ajude. Eu quero aprender. Às vezes eu estou errando sem saber. Tem um outro lá que está cometendo algum deslize, uma coisa. Fala com ele. Exorta. Com amor. Com carinho. Corrige. Mas esses comentários paralelos, eles adoecem. Ou eles refletem uma doença da alma. Que não produz edificação. Que produz, pelo contrário, produz doença. Apodrece. Fere, magoa. Às vezes a gente conversa com uma pessoa, está doente, está sofrendo. Então, Deus dá-nos essa condição de podermos andar da maneira digna do reino a quem tu estabeleceste. Como embaixadores do reino de Deus aqui na terra,
portarmos de tal modo que ele seja glorificado. Não com legalismo, mas não com libertinagem. Nós não temos a liberdade de ferir as almas a quem Cristo morreu por elas. Que Deus nos dê a sensatez. Amém.